fala de relatividade do tempo, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se tratando de relatividade, de tempo, teoria da relatividade, que inclusive foi uma das teorias de Albert Einstein, tá? Ele escreveu um artigo lá em 1905, o artigo dele demorou uns 10 anos para ficar pronto, mais ou menos. E ele dizia que o tempo é relativo de acordo com o nosso referencial. Então, por exemplo, quando a gente fala de tempo, né? Nós já vimos que o tempo pode ser, por exemplo, eu estou andando a 100 km por hora. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 100 km que eu estou andando, se passou uma hora, tá? Então, 100 km por hora seria mais ou menos isso. O carro está andando a 100 km por hora. A cada 100 km que ele percorreu ali numa rodovia, numa estrada, se passou uma hora ali. Se eu estiver andando a 10 metros por segundo, o que isso significa? Que a cada 10 metros se passaram um segundo. Se eu estiver andando a 25 metros por segundo, então a cada 25 metros se passaram um minuto. Sempre desse jeito, tá? Geralmente são duas unidades de medida. Quilômetros, hora, metros, segundo. A gente pode ter litros, segundos também, por exemplo. Imagina que a gente tem uma caixa d'água, né? E que ela está enchendo lá, né? A gente ligou a bomba e a caixa d'água está enchendo. Vamos imaginar que a vazão dessa caixa d'água ali é de, sei lá, 10 litros por segundo, né? Vamos imaginar que ela está enchendo 10 litros a cada segundo. Isso também vai ser uma velocidade. A quantidade de litros que a gente está enchendo essa caixa d'água por segundo ou por minuto também vai ser uma velocidade, tá? Sempre duas unidades de medida. A gente tem alguns exemplos aqui. E é sempre muito bom a gente ter esse conceito do que é velocidade. Principalmente para a gente entender essa relatividade do tempo aqui. Dois postulados são muito importantes quando Albert Einstein escreveu, né, sobre a relatividade do tempo. A primeira ideia que ele teve foi essa aqui, ó. Eu vou ler com vocês e vou tentar explicar da melhor forma possível. As leis da física são as mesmas para todos os referenciais da inércia. O que é inércia? Estudamos lá na primeira lei de Newton, né? Inércia está se tratando da primeira lei, ela diz o seguinte: se um corpo está parado, ele continua parado. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, que a gente chama de MRU, ele vai continuar com MRU. Relembrando o que é MRU aqui. Vou fazer abrir um parênteses aqui para a gente relembrar o que é isso. MRU é quando um corpo, um carro, um objeto, qualquer coisa, começa a fazer um trajeto com uma velocidade qualquer. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem uma pessoa e ela começou um trajeto com 10 metros por segundo. A gente vai dizer que essa pessoa está em RMU se ela fazer todo esse percurso com essa mesma velocidade de 10 metros por segundo, saindo desse ponto inicial até esse ponto final aqui. Sempre em linha reta, tá? Então, o corpo está em RMU, o corpo está em movimento retilíneo uniforme se ele fizer a mesma trajetória com a mesma velocidade, sempre em linha reta. Então, se ele está em parado, se o corpo está parado, ele continua parado. Se um corpo está em MRU, ele vai continuar em MRU. Se a gente não aplicar uma força nesse mouse aqui para isso se locomover, ele vai continuar parado. Se ele está andando com a mesma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai continuar com a mesma velocidade de 10 metros por segundo. A não ser que uma força atue sobre ele. Por exemplo, a resistência do ar vai fazer com que esse mouse pare em algum momento, né? Se não houvesse resistência do ar, esse mouse continuaria andando com a mesma velocidade. Então, esse aqui é o primeiro postulado, que é interessante vocês escreverem no caderno, isso aqui costuma cair bastante. Segunda ideia de Albert Einstein, a velocidade da luz. Tá? Aí é que está o pulo do gato. Quando a gente fala em velocidade da luz, ele chegou à seguinte conclusão, que a velocidade da luz ela vai ser sempre a mesma, independente da referência que a gente tem. E ele encontrou um valor mais ou menos para a velocidade da luz com esse valor aqui, ó, que a gente pode chamar de C, tá? 300 mil quilômetros a cada segundo. Então, se eu acender uma lanterna aqui agora, e essa luz, a gente sabe que, né, que ela vai propagar uma feixe de luz, ela vai bater lá naquela parede. O que acontece? A velocidade que essa luz vai andar é de mais ou menos isso aqui, ó, 300 mil quilômetros a cada segundo. É velocidade pra caramba. E essa é o que a gente diz que é a maior velocidade que a gente tem aqui no universo. É a velocidade da luz, e é mais ou menos isso aqui. Ou a gente trabalha com esse valor de 300 mil quilômetros a cada segundo, ou a gente pode trabalhar com isso aqui também. 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. Isso aqui é mais usual, tá? A gente vai trabalhar mais com esse aqui de cima.
E essa vai ser a velocidade da luz independente da referência. Vamos ver um exemplo aqui para a gente tentar entender isso aqui melhor. Vamos imaginar o seguinte. Aqui a gente tem um menino, tá? Ele está aqui do lado de fora, ele está sentado, ele está parado. E vamos dizer que a velocidade desse menino aqui seja de 0. Ele está parado, ele está inerte, sentado, só observando as coisas acontecerem ao seu redor ali. E vamos imaginar que ele está observando esse outro menino aqui, que ele está dentro de um ônibus, um vagão, um carro, não importa. E que esse ônibus, vamos falar que isso aqui é um ônibus, tá? E que esse ônibus, ele está andando com uma velocidade de 10 metros a cada segundo da esquerda para a direita. Ele está lá se locomovendo, né, com uma velocidade que a gente vai dizer que é essa daqui. 10 metros a cada segundo vai ser a velocidade desse ônibus, tá? E ele está só observando esse ônibus andando e ele está olhando esse menino que está dentro do ônibus aqui. Vamos imaginar que em algum momento, esse menino que está aqui dentro, ele pega uma bolinha e ele arremessa contra essa parede aqui do ônibus, tá? Ele pegou uma bolinha e arremessou. E ele arremessou essa bolinha com essa velocidade aqui, ó. Com uma velocidade de 2 metros a cada segundo. Essa daqui é a velocidade da bolinha, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, essa daqui é a velocidade da bolinha que ele arremessou, tá? Pode ser qualquer velocidade. Aqui é um exemplo, e essa bolinha está andando aqui com essa velocidade de 2. Por que a gente diz, pessoal, que a velocidade vai depender do referencial da pessoa? Porque, olha só, para esse menino que está dentro do ônibus e arremessou essa bolinha está andando com essa velocidade de 2 metros por segundo. Para esse outro carinha que está do lado de fora, já não vai ser 2 metros. Por quê? Porque tanto a velocidade da bolinha que foi arremessada quanto a velocidade do ônibus fazem parte do referencial para esse menino que está do lado de fora parado. Então, para esse carinha que está do lado de fora, a gente tem 2 velocidades aqui. A gente tem a velocidade do ônibus, que é 10, tá? Que eu botei aqui nesse vetorzinho, nessa setinha amarela. E a gente também tem esse outro vetor velocidade, que é a velocidade que essa bolinha foi arremessada, que é 2. Então, para esse carinha que está aqui do lado de fora, essa bolinha está se locomovendo com uma velocidade de 2 mais 10. Então, para ele, observando ali de um outro referencial, de um outro ponto de vista, essa bolinha está andando com uma velocidade de 12 metros por segundo. Nossa, ele ficou feio. Vou de novo aqui. Então não importa, tá? Se o ônibus está andando a 100 km por hora e essa bolinha foi arremessada a 5 km por hora. Sempre soma essas 2 velocidades para o carinha que está do lado de fora, ele vai ter uma referência diferente. Enquanto para esse carinha que está aqui do lado de dentro, ele só vai ter referência da 12 metros por segundo, né? Isso aqui. Ele vai ter apenas o referencial do que está acontecendo aqui dentro. Enquanto para esse menino que está do lado de fora, vai haver a soma dessas 2 velocidades aqui. Tudo bem? Essa é a primeira ideia de velocidade. A velocidade de um objeto sempre vai depender do referencial dele, tá? Isso aqui é um exemplo muito, muito usado. É a melhor forma da gente entender se tratando de velocidade aqui. Uma outra observação. Vamos imaginar que agora esse menino que está dentro do ônibus, ele acendeu uma lanterna, tá? E essa lanterna, consequentemente, vai propagar uma luz que vai, né, se propagar aqui da direita para a esquerda até chegar aqui na parede desse ônibus. Como falamos anteriormente, a velocidade da luz vai ser sempre esse valor aqui, mais ou menos 300 mil km por segundo. Então, a propagação da luz dessa lanterna, desse feixe de luz, vai ser esse valor aqui, 300 mil km por segundo, para esse menino que está dentro do ônibus. Aí vocês podem falar assim, pô, professora, mas se para esse menino que está dentro do ônibus a luz está se propagando com essa velocidade, para esse menino que está do lado de fora, consequentemente, como esse ônibus está nessa velocidade aqui de 10 metros por segundo, vai haver uma soma dessas 2 velocidades também? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, se tratando de velocidade da luz no espaço, a propagação de luz no vácuo, não vai haver essa soma. A propagação da luz, tanto para esse menino que está do lado de dentro, tanto para esse menino que está do lado de fora observando essa velocidade, vai ser a mesma, de 300 mil km por segundo. Não vai haver uma soma dessa velocidade, se tratando da velocidade do ônibus, tá? Até porque essa velocidade aqui, essa velocidade da luz, ela é a maior velocidade que a gente tem, não tem como a gente somar nada a ela. Então essa é basicamente as 2 diferenças, tá?
que é muito, muito importante a gente colocar isso no caderno de vocês. Esse aqui é o primeiro postulado de Albert Einstein da época. Primeira referência aqui, se tratando da bolinha, vai ser sempre haver uma soma dessas duas velocidades para esse menino que está do lado de fora. Já a luz não, a velocidade da luz no espaço vazio, que a gente chama de vácuo, vai ser sempre esse mesmo valor aqui, 300 mil km por segundo, para todos os referenciais inerciais, independente se a gente está sentando uma lanterna dentro de um ônibus, está com uma velocidade a 100 km por hora, se a gente está dentro de um foguete com uma velocidade muito, muito mais alta, a velocidade de propagação dessa luz sempre vai ser a mesma. Tá? Basicamente, essas duas diferenças aqui que a gente precisa ter muito em mente e entender isso aqui direitinho. Com isso, a gente vai falar do segundo postulado, tá? que vai falar para a gente da dilatação do tempo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, olha só. Quando a gente fala de dilatação do tempo, é uma coisa fácil da gente entender, mas é um pouco difícil da gente aceitar. Porque é uma coisa meio estranha, uma coisa muito nova, e na nossa cabeça assim, não faz muito sentido, mas é o que acontece. Vamos imaginar o seguinte aqui. Eu vou botar um exemplo para a gente entender melhor o que pode acontecer. Vamos imaginar aqui que a gente tem um foguete, tá? E que esse foguete está andando uma velocidade muito, muito alta. Uma velocidade, sei lá, de 10% a velocidade da luz. Não importa a velocidade, mas ele está andando com uma velocidade qualquer aqui, uma velocidade muito alta. E vamos imaginar que dentro desse foguete a gente tenha dois espelhos. A gente tem um espelho no teto, tá? Aqui essa parte aqui vermelha é um foguete, é um espelho. E a gente tem um outro espelho aqui na parte de baixo. Em algum momento, o que acontece? Esses dois espelhos têm uma distância de um do outro, sei lá, de 2 metros, 3 metros, aqui não importa, tá? Em algum momento a gente soltou um feixe de luz, a gente acendeu uma lanterna nessa parte aqui de baixo. E, consequentemente, como a gente sabe, essa lanterna ela vai propagar uma luz que vai bater aqui em cima. E, consequentemente, na hora que essa luz bater aqui em cima, ela vai bater aqui embaixo de novo. Coisa que acontece, por exemplo, se a gente tiver dois espelhos dentro de casa. Se a gente acender uma lanterna, consequentemente, essa luz vai bater no espelho e essa luz vai se propagar para outro espelho, fazendo aquele movimento, né, de reflexão aqui dessa luz, nesse caso aqui. Para esse menino que está dentro do foguete, o que ele vai conseguir observar? Ele vai observar exatamente esse feixe de luz, ó, batendo aqui em cima, batendo aqui embaixo, batendo aqui em cima, batendo aqui embaixo, tá? Sempre de cima para baixo, de cima para baixo, tá? Para esse menino que está dentro do foguete. Vamos imaginar agora um outro referencial. Vamos imaginar o mesmo foguete, tá? E agora a gente ligou esse foguete e ele está com uma velocidade que está variando aqui da esquerda para a direita, tá? E vamos imaginar que a gente tem um outro carinha, ele está aqui do lado de fora, ó. É esse menino aqui. E ele está observando o seguinte, ele vai observar também esse feixe de luz se tratando da propagação de luz dessa lanterna. Para esse menino que está do lado de fora, observando essa propagação de luz, vê se vocês concordam comigo. Aqui a gente tem os dois espelhos também, tá vendo? E essa lanterna se propagou a luz daqui de baixo, tá? E para esse menino que está aqui do lado de fora, como esse foguete está em movimento da esquerda para a direita, olha o que esse menino vai ver do lado de fora. Ele vai ver a luz se propagando desse jeito aqui, ó. Como ele está em movimento, ó, ele vai bater aqui embaixo, a luz vai se propagar aqui para cima. Só que com uma velocidade, olha só como é que a luz vai aparecer para ele. Enquanto para o menino que está aqui do lado de dentro, essa luz vai se propagar de cima para baixo, de cima para baixo. Para esse menino que está do lado de fora observando, essa luz vai fazer esse movimento, ó. O espelho está aqui na parte de baixo, né? A luz, na hora que se propagar na parte de cima, o foguete já vai ter se movimentado um pouco. Então, consequentemente, esse feixe de luz vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai se propagar nessa diagonal. Chegou aqui em cima, ele vai se propagar de novo para o espelho de baixo, né? Então, consequentemente, olha o que acontece com a velocidade da luz aqui, nesse caso. O que esse menino vai observar aqui do lado de fora? Que essa luz está se propagando de uma forma diferente. Enquanto para esse menino que está dentro do foguete, a luz se propaga de cima para baixo com uma velocidade, uma distância menor, para esse menino que está do lado de fora, essa luz está se propagando de uma forma maior, né? Tá vendo? Está observando o caminho dela, é muito maior do que para esse menino que está dentro do foguete, tá? Por isso que a gente diz que o tempo é relativo.
para esse menino que está dentro do foguete com uma velocidade muito, muito alta, o tempo vai passar mais devagar do que para esse menino que está só do lado de fora parado observando isso aqui. Tá? E é com isso que a gente chega nessa fórmula aqui, que é a fórmula que diz para a gente, se tratando da relatividade do tempo, de acordo com Albert Einstein. Esse ΔT aqui é o tempo desse menino observando do lado de fora, e esse ΔT0 aqui é o tempo desse menino dentro da aeronave. Tá? Eu sei que isso é estranho a gente ouvir nesse primeiro momento, mas vamos botar um exemplo prático aqui para a gente entender mais ou menos como é que isso aqui acontece para a gente. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. A gente tem dois irmãos gêmeos, tá? Um se chama Otávio e o outro se chama João. Esses dois carinhas, cada um tem 30 anos, como eles são gêmeos, né? Então, consequentemente, os dois têm a mesma idade. Vamos imaginar o seguinte, João ficou aqui no planeta Terra, tá? E ele está parado. E Otávio foi fazer uma viagem para o espaço dentro de um foguete qualquer, que ele está andando numa velocidade muito alta. Ele está dizendo aqui no enunciado que o foguete que o Otávio está mais ou menos 60% da velocidade da luz. 60% da velocidade da luz é coisa pra caramba, tá? E vamos imaginar que o Otávio está contando o tempo dentro dessa aeronave. Vamos imaginar que ele conseguiu fazer 10 aniversários, se passaram 10 anos para o Otávio dentro desse foguete. Então, se ele começou a viagem dele com 30 anos, né? Se ele ficou 30 anos dentro dessa aeronave, então, consequentemente, agora o Otávio está com 40 anos. Se tratando da idade de João, pessoal, como ele está aqui do lado de fora, a idade de João já não vai ser a mesma, porque o tempo para João que está parado do lado de fora, consequentemente, vai ser uma idade maior. A gente vai dizer que João tem uma idade maior do que 40 anos. E para a gente encontrar essa idade de João, a gente vai usar aquela fórmula lá de cima. Primeira coisa que a gente vai usar é esse coeficiente aqui que a gente chama de coeficiente de correção. Tá? A gente chama com essa letra grega que a gente chama de gama. E a fórmula diz o seguinte, 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade desse carinha elevado ao quadrado, dividido pela velocidade da luz elevado ao quadrado. Tá? Como ele está dizendo aqui que o Otávio está andando com a velocidade de 60% da velocidade da luz, então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar que a velocidade que o Otávio está andando é de 0,6 vezes a velocidade da luz, isso porque é 60%. Se fosse 40% a velocidade da luz, seria 0,4c. Se fosse 20%, 0,20c. Tá? Sempre esse valor aqui vai corresponder à porcentagem da luz que o carinha está voando ali dentro dessa aeronave. Como a velocidade é 0,6c que ele falou aqui no enunciado, vai ser esse valor que a gente vai substituir aqui. Ó. Aqui no lugar dessa velocidade, a gente vai colocar esse 0,6c. Então ela vai entrar aqui. Ó. No lugar do v ao quadrado, a gente coloca 0,6c. Que corresponde a quantos por cento da velocidade do Otávio ali dentro dessa aeronave. Coloquei aqui. Tá? Agora a gente só vai pegar e começar a resolver isso. Vou aumentar isso aqui um pouquinho. Aqui a gente tem uma raiz quadrada, né? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver essa potência aqui. A gente tem isso dentro do parênteses, tá vendo? A gente tem 0,6c elevado ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 0,6 está elevado ao quadrado e esse c aqui também está elevado ao quadrado. Então, a gente vai fazer isso aqui na parte de baixo. A gente vai colocar o 0,6 elevado ao quadrado e o c também elevado ao quadrado. Colocando desse jeito aqui. Então, fizemos isso. Para a gente resolver isso aqui agora, tá vendo que a gente tem um c em cima, um c elevado ao quadrado em cima e um c elevado ao quadrado embaixo também, que os dois representam a velocidade da luz? Como a gente tem a mesma coisa tanto em cima quanto embaixo, a gente pode cortar isso aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode cortar isso com isso, tá? Aí só vai sobrar, dentro desse parênteses aqui na parte de baixo, 1 menos esse 0,6 elevado ao quadrado. Tá? Isso que vai ficar aqui embaixo, nessa raiz quadrada.
Esse 1 que está aqui em cima a gente repete, e a letra grega aqui, o gama, a gente repete também. O que a gente pode fazer agora? A gente vai subtrair 1 menos 0,36. Essa subtração a gente vai encontrar 0,64, tá? Aí agora a gente pode resolver essa raiz quadrada aqui, que a gente pode inclusive ver na calculadora quanto que é. Ó, raiz quadrada de 0,64, certo? Ó, vou botar a raiz quadrada aqui, 0,64, igual 0,8, tá vendo? Então a raiz quadrada de 0,64 é 0,8, a gente pode substituir aqui. Então o que a gente vai ter aqui? 1 sobre 0,8, e essa divisão a gente vai encontrar 1,25. Encontramos o fator que a gente chama de fator de correção, tá? Como é que a gente faz agora para encontrar a idade de João, o irmão gêmeo que ficou aqui na Terra? A gente vai dizer o seguinte: João vai ser o nosso ΔT. E Otávio, que é o carinha que está lá voando no espaço, né, vai ser o nosso ΔT0. Que, como ele falou aqui no enunciado, se passaram 10 anos. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai substituir nessa fórmula aqui, ó. O ΔT, tá, que foram os anos que se passaram para João aqui na Terra, vai ser igual a esse fator de correção, tá, que nós encontramos aqui, 1,25, vezes o tempo inicial, que é o tempo da idade de Otávio dentro dessa aeronave, que está voando com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Então a gente vai substituir isso aqui, ó. Fator de correção 1,25, a gente vai substituir. E o tempo que se passaram aqui para Otávio, né, foram 10 anos, né? Otávio agora está com 40. Então a gente vai substituir esse 10 aqui no ΔT0, tá? No T0 sempre bota o tempo que a gente tem aqui dentro da aeronave. Então aqui no caso foram 10 anos. É só a gente pegar e multiplicar isso aqui agora. 1,25 vezes 10 vai dar 12,5 anos. O que isso quer dizer? Que para João, que está parado aqui na Terra, se passaram 12,5 anos, tá? Então a idade do João vai ser 30 mais 12,5, 42,5 anos. Então fisicamente, tá? João, que está aqui na Terra, vai ter 42,5 anos, enquanto Otávio, que está viajando lá com uma velocidade da luz de 60%, vai ser de 40 anos, tá? Então, basicamente é isso que a relatividade do tempo quer dizer para a gente. Se a gente está parado, o tempo vai passar mais rápido para a gente. Quanto mais próximo da velocidade da luz do nosso corpo está viajando, tá? Isso, quando a gente fala em velocidade da luz, pessoal, não é uma velocidade de 100 km por hora, é uma velocidade muito, muito rápida. Uma velocidade de 300 mil km por segundo é coisa pra caramba. Consequentemente, o tempo vai passar mais devagar, tá? Então, essa pessoa vai envelhecer mais devagar, quanto mais próximo da velocidade da luz a gente estiver, tá? Qualquer valor que seja maior do que 10% da velocidade da luz, esse tempo vai passar mais devagar para essa pessoa, como a gente pode observar aqui nesse exemplo, tá? Esse aqui é o primeiro exemplo, vamos fazer só mais um aqui só para a gente ver como é que seria um segundo exemplo aqui, ó. Nesse exemplo 2, vamos imaginar o seguinte, ó. O carinha do foguete está viajando com uma velocidade de 10% da velocidade da luz. Então ele está andando aqui, esse carinha está indo no foguete com essa velocidade de 10%. Como é 10%, a gente pode dizer isso aqui, ó, que vai ser 0,1 C, tá? Se fosse 20%, seria 0,2 C. Se fosse 30% da velocidade da luz, 0,30 C. 40%, 0,4 C, tá? 10% vai ser esse valor aqui que a gente vai trabalhar. Então, esse foguete está andando a essa velocidade aqui, de 0,1% da velocidade da luz, tá? Aí ele fala o seguinte: quando o ΔT0 passaram-se 30 dias, calcule o ΔT. Então, olha só, aqui a gente tem um carinha, 30 dias viajando dentro desse foguete com essa velocidade que ele falou aqui, que é 10% da velocidade da luz. E a gente tem um outro carinha que está aqui do lado de fora, ele está parado, tá? E ele está pedindo para a gente encontrar qual seria o tempo, né, que passaria para esse cara aqui do lado de fora que está parado. Vamos usar a mesma fórmula. Esse fator aqui, o fator de conversão, de correção, tá? E a gente vai substituir da mesma forma que a gente fez no outro. Aonde tem a velocidade aqui, a gente vai substituir esse valor aqui que representa esses 10% que ele deu no enunciado.
Então, no lugar da velocidade, eu vou colocar 0,1c, da mesma forma que a gente fez no outro lá em cima. Esse quadrado a gente coloca em cima do 0,1 e esse quadrado a gente coloca também em cima do c, que representa a velocidade da luz. Tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tem o c em cima e tem o c embaixo. A gente pode cortar esse com esse. O que vai sobrar aqui então? Ó? Na parte de baixo do nosso denominador vai sobrar 1 menos esse 0,1 elevado ao quadrado. Tá? 0,1 elevado ao quadrado, vou pegar a calculadora aqui, vai ser 0,1 multiplicado 2 vezes, tá? Então, aqui é 0,1 vezes 0,1. Isso vai dar 0,01. Então, vai ser esse valor que a gente vai substituir no lugar desse 0,1 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos essa potência que a gente resolveu, que é 0,01. Podemos subtrair isso aqui agora. 1 menos 0,01 vai dar 0,99. Tá? Raiz quadrada de 0,99 vai dar mais ou menos 0,995, se a gente for pegar a calculadora para ver. 1 dividido para 0,995 vai dar mais ou menos 1,005. Esse aqui vai ser o fator de correção do tempo desse carinha que está do lado de fora parado para esse carinha que está voando lá no espaço com essa velocidade ali da luz. Para a gente encontrar agora quantos dias se passaram para essa pessoa que está do lado de fora. ΔT, que é o tempo do carinha que está do lado de fora, vai ser igual ao fator de correção que nós encontramos 1,005 vezes a quantidade de dias aqui que a gente viu que para esse cara que está aqui dentro da aeronave, ele deu anunciado como se fosse 30 dias. Então, a gente vai substituir o 30 aqui. Tá? Substituímos o fator de correção, substituímos o tempo aqui em dias. Multiplicando isso aqui, a gente vai encontrar 30,15 dias. Tá? É uma diferença muito pequena, tá vendo? Enquanto para esse carinha que está aqui dentro da aeronave se passaram 30 dias, para esse carinha que está aqui do lado de fora passaram 30,15, né? Uma pequena porcentagem de um dia ali. Se a gente fosse converter isso aqui para hora, a gente podia também, né? Por exemplo, olha só. Se eu quiser converter isso aqui para horas, é só pegar e multiplicar isso aqui por 24, né? Já que um dia tem 24 horas. Então, 30,15. Vamos ver aqui. 30,15 vezes 24 horas, a gente vai encontrar aqui uma quantidade em horas. Para esse carinha que está do lado de fora, de 723,6 horas. Enquanto para esse carinha que está voando lá no espaço, o ΔT0 vai ser 30 dias, né? Se eu quisesse converter isso aqui para horas, é só multiplicar por 24. Então, a gente vai ter o seguinte aqui. 30 vezes 24, a gente vai encontrar 720 horas. Uma diferença bem pequena, tá vendo? Se tratando de 30 dias. Enquanto para esse carinha que está lá dentro do foguete viajando durante 30 dias, a idade dele vai ser de 720 horas. Para esse carinha que está aqui do lado de fora, vai ser de 723,6. 3,6 horas a mais, nesse caso aqui. É uma diferença bem pequena, mas é o que